Atos capítulo 11. Temos que dar satisfação à igreja, temos que reportar às pessoas o que estamos fazendo e as nossas atitudes e decisões. Nós vemos na era do hiperindividualismo, onde cada um tem um mundo particular, seu, um mundo próprio, ali no seu smartphone. E, infelizmente, a gente está perdendo cada vez mais a habilidade de viver em comunidade. Viver em família, viver em sociedade, em respeitar as pessoas, em tolerar diferenças. O mundo está cada vez mais assim, e isso não nos exime a nós cristãos dessa situação. E o que temos aqui é que depois desse evento de Atos, capítulo 10, de toda essa situação de Cornélio, o evangelismo, Deus falando com Pedro, aquela coisa toda, aqueles lençóis, ele indo já com aqueles irmãos para a casa de Cornélio imediatamente. Enfim, tudo isso, Pedro chega e começa a reportar para os apóstolos. E aqui eu acho linda a humildade de Pedro. Pedro era o principal dos apóstolos de Jesus Cristo. Pedro era o apóstolo a quem o Senhor constituiu como líder daqueles 12 apóstolos. E aquela liderança nata, natural, alimentada inclusive por Jesus, está na vida de Pedro. E Pedro está ali reportando aos outros apóstolos. Ele não se coloca acima de ninguém. Ele não diz, olha, eu sou o apóstolo, então vocês são menos do que eu. Então não tem que dar satisfação do que eu estou fazendo para nada e nem para ninguém. Eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quero quando eu quero. Né? Eu sou livre, enfim. E de fato, irmão, isso não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. O evangelho, ele não percebe a unidade dessa maneira. Né? Isso não é unidade. Isso é individualismo, isso é romper com a unidade. Enfim, então pessoas hoje em dia acham que não devem dar satisfação do que vivem, dos seus comportamentos, palavras, atitudes, decisões para a igreja local. E a gente vê Pedro fazendo justamente o oposto aqui. Né? O oposto aqui. Daí, Pedro está reportando sua ida, contando tudo o que aconteceu com detalhes, mostrando os elementos, trazendo testemunhas, né, do que aconteceu de fato, mostrando a veracidade dos fatos. Então, isso é tão importante, isso é tão saudável, isso protege a gente. Pedro poderia ter feito uma coisa muito errada, né? Pedro poderia ter tomado decisões muito equivocadas. Então, o que ele faz é proteger-se, é trazer pessoas perto dele, é ter testemunhas do que ele está fazendo, né? É ter coerência de vida, não apenas falar, mas ser coerente como age. Então, a gente como cristão precisa aprender esses elementos da unidade, de uma vida transparente, de ter de reportar, né, a nossa vida para a igreja. As pessoas hoje, principalmente com essa questão das igrejas em lockdown, né? A comunidade inteira, a sociedade meio que em lockdown, muitas igrejas fechando, as pessoas estão perdendo a consciência de comunidade, as pessoas estão perdendo a consciência de culto, inclusive a importância de comunidade e culto. Esse tipo de situação que nós estamos vivendo alimenta esse hiperindividualismo. As pessoas estão cada vez mais fechadas, cada vez mais isoladas, cada vez mais sozinhas, cada vez mais no seu mundinho. Então, as pessoas vão perdendo a capacidade de relacionamento, de unidade, e esse conceito de unidade, comunidade, relacionamentos, ele vai enfraquecendo, porque eu tenho menos, e ainda com essa ideia de que a igreja não é fundamental, essencial, acaba que isso ainda gera uma situação maior, né? As pessoas estão com mais dificuldade, estou vendo pastores com mais dificuldade de reunir a igreja, porque as pessoas podendo ir para a igreja e está tudo aberto, né? No momento que está aberto, as pessoas, os crentes não querem ir para a igreja. Não, fica em casa. Eu assisto uma mensagem aqui, eu vejo culto online. Então, as pessoas estão perdendo essa ideia da unidade, da comunidade, do relacionamento, do compartilhar a vida, da amizade, de estar junto, a saúde que é quando as pessoas
que me conhece, que são meus amigos dentro da igreja, o meu pastor, né, a minha liderança, sabe da minha vida, sabe do meu comportamento, me orientam, me ajudam, estão olhando por mim, né, estão vendo a minha vida, a minha conduta, estão me ajudando nesse processo da caminhada cristã. Tem liberdade em Deus para abrir a Bíblia e dizer, meu irmão, olha, você não pode fazer isso, olha o que a Bíblia está dizendo. Né? Será que essa sua decisão é a mais acertada? Colocar, muitas vezes, as suas necessidades diante de irmãos e amigos em Cristo e seus pastores, principalmente, colocar sua vida, decisões a serem tomadas, né, problemas que você está vivendo, colocar isso, pastor, o que eu faço? Preciso de orientação, e aqui, essa situação, o que a Bíblia me orienta a fazer aqui, para onde eu vou, qual caminho eu tomo. Isso, irmão, é tão saudável, essa orientação da palavra de Deus, que muita gente, pelo próprio orgulho, né? E, não, eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Então a pessoa vai metendo os pés pelas mãos, e aí o que você vê são pessoas tomando decisões totalmente erradas, tornando-se orgulhosos, arrogantes, abandonando a igreja, muitas vezes perdendo a sua fé. Né? E aqui o que nós temos é Pedro na sua humildade. E aí é a grande lição do texto, a humildade de colocar diante de outros irmãos em Cristo, considerando-os iguais a você, mesmo que Pedro seja o líder da igreja. E quantos líderes de igreja, pastores, líderes muitas vezes de ministério, pastores que já têm um grande renome, um nome já muito grande, né? Tem uma visibilidade muito grande, caem em pecado, não se deixam disciplinar, não se deixam curar, não se deixam trabalhar. Não, esse negócio de tratar, de ficar no banco, isso aí é coisa inventada pelo homem e tal, não sei o quê, e aí resiste no seu próprio orgulho e continuam vivendo uma vida de queda, pelo resto da vida, muitas vezes. Entram no cinismo, no orgulho, numa arrogância. E aqui nós temos Pedro, esse apóstolo tão maravilhoso, que discordou de Jesus quantas vezes? Né? Discordou do Senhor da glória, né? E bateu muitas vezes de frente com Cristo, com o próprio Senhor. E o Senhor muitas vezes teve que se calar para não ficar rilhando com Pedro. De fato, isso nunca vai acontecer, você nunca vai para a cruz e tal, não sei o quê. E Jesus simplesmente se cala no texto, deixa Pedro, porque não adianta, ele é ferro frio, né? E agora o que temos aqui é Pedro, um homem já trabalhado pela graça de Deus, e quanto mais trabalhado pela graça de Deus, mais humildes, mais necessitamos uns dos outros, mais podemos abrir o nosso coração, a nossa vida, mais podemos ser transparentes, mais devemos reportar nossas atitudes, decisões, escolhas e palavras, enfim. Isso daqui se chama maturidade cristã. Quanto mais imaturos, mais isolados, mais egoístas, mais resistentes a qualquer pessoa, a comunhão. A gente sempre vai botar defeito em todo mundo, é porque o irmão, porque já começa a achar que o irmão está pensando, que está achando, que vai falar, que o irmão não fez nada, não agiu de forma nenhuma. A pessoa já está se antecipando de que o irmão vai falar, de que a igreja vai fazer, de que... E aí, meu irmão, não, querido. Seja maduro na fé, cresça espiritualmente, viva em comunhão, viva em comunidade. E, obviamente, a humildade e a mansidão é tudo que vamos aprender de Cristo. A arrogância, o orgulho é tudo que aprendemos do diabo. Mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, é tudo que vamos aprender do nosso Senhor. E o nosso Senhor viveu em comunidade, viveu em harmonia. O nosso Deus vive em comunidade, o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Então, a unidade, a comunidade, a comunhão, a igreja, tudo isso é de um valor fundamental. Que você esteja somando junto a tudo isso, vivendo assim para a glória de Deus, com muita humildade e maturidade, né, recorrendo à igreja,
que não é perfeita, não existe nenhuma igreja perfeita, porque você e eu fazemos parte dela, mas que você recorra sempre à igreja e possa expor seu coração aos seus irmãos.